Boa tarde. O ex-marido da mulher assassinada com 75 facadas no último fim de semana se entregou para a polícia. Na delegacia, ele confessou que matou a ex-esposa por diversos motivos, mas o principal é que ele teria alertado a vítima que a filha deles, uma menor, estaria sendo aliciada no local onde morava com a mãe. Porém, ela estaria sendo conivente com a situação. Acompanhado de seu advogado, Jesse James da Silva, de 45 anos, chegou no 5º Distrito Policial, na zona oeste de Manaus, para ser ouvido. Mas por conta deste mandado de prisão preventiva, expedido ontem pela primeira vara criminal, aqui mesmo recebeu voz de prisão. Jesse confessou à polícia que matou Vanderlice Aragão de Araújo em um estacionamento na região do centro histórico da capital. São Raimundo, ele pegou ela no local e foram até um garajão que fica situado ali no bairro do Céu, próximo ao Colégio Dom Bosco, ali por trás. Tiveram inclusive uma relação sexual naquele local, lá no garajão, e assim que acabaram de manter relacionamento, o telefone dela tocou várias vezes, ele tomou o celular dela e começou a desferir as facadas naquele local. Ela foi morta no estacionamento, dentro do carro. O assassinato ocorreu no último sábado, depois que o corpo de Vanderlice foi encontrado na casa onde morava com o ex-marido. Por não ter antecedentes criminais, Jesse se escondeu da polícia até esta terça-feira. Durante a coletiva, Jesse pediu para falar com a imprensa, dizer alguns dos motivos que o levou a assassinar a ex-mulher. Um deles seria que a filha do casal, uma garota de 6 anos, estaria sendo aliciada no local onde estava morando com a mãe. Ela estava sendo conivente com a situação da minha filha estar sendo aliciada. Eu pedi justificativa dela. E aí ela falou que esse era o mundo dela e que tinha que aceitar isso. Dizendo fazer uso de remédios controlados, Jesse informou aos investigadores que ele e Vanderlice estavam tentando reatar o relacionamento semanas antes do assassinato. No entanto, o segundo motivo que o levou a matar a ex-mulher com 75 facadas, boa parte delas no pescoço, foi traição. A filha do casal está morando com os avós maternos. O assassino, confesso, disse na delegacia estar arrependido e ciente do que cometeu. Homicídio qualificado por conta do feminicídio, dada a condição de vulnerabilidade dela, e outras coisas mais vamos verificar agora no curso do inquérito. Este caso é acompanhado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, mas o inquérito será concluído durante os próximos 10 dias pelo 5º DIP. E a Polícia Civil conseguiu recuperar em um depósito de uma igreja evangélica parte de uma carga de aparelhos de ar-condicionados roubada há 2 semanas no Distrito Industrial. Os criminosos continuam foragidos. Parte da carga roubada, avaliada em R$1 milhão, foi recuperada pela polícia. 35 aparelhos de ar-condicionado tipo split. A polícia recebeu uma denúncia anônima sobre o possível endereço de onde estaria o material roubado. Um depósito de uma igreja evangélica localizada no bairro Petrópolis, na zona sul da capital. Um suspeito pediu que o pastor recebesse os aparelhos. Passar por policial na localidade, frequentava a igreja há 1 ano, e falou que tinha recebido do dono da empresa esses ar-condicionados como gratificação por ter recuperado a carga, até porque o dono da empresa já teria recebido o seguro, então ele foi induzido a erro, foi ouvido no DRCO, apreendemos a mercadoria e repassamos todas as informações para a Delegacia de Roubos e Furtos, até para ver qual a medida que será adotada em relação a ele. Ainda de acordo com a Polícia Civil, até o momento, 4 pessoas já foram identificadas pela participação no roubo dos aparelhos de ar-condicionado, inclusive o suspeito, que se dizia ser policial. O roubo foi no último dia 18, no Distrito Industrial de Manaus. Armados, os criminosos fizeram os motoristas de 2 carretas reféns. Eles levaram os veículos e as cargas que estavam nos contêineres. Eram aproximadamente 600 aparelhos. Os delegados não deram detalhes para não atrapalhar as investigações. A polícia quer entender melhor como os criminosos fizeram para se desfazer do material roubado, já que os contêineres foram abandonados em seguida. Também pode haver prisão pelo crime de receptação de mercadoria roubada.
Pelo que a gente analisou do modus operandi dessa organização, é que eles trabalham também, que eles cometem crime de estelionato. Então eles induzem a pessoa a acreditar que aquela mercadoria é lícita, forjando documentos, e a população pode ser bastante prejudicada com relação a isso. A Justiça do Amazonas começou a ouvir hoje parte das vítimas do médico acusado de realizar cirurgias estéticas sem especialização na área. O caso foi denunciado no Band Cidade em 2012 com um relato de algumas mulheres que sofreram mutilações pelo corpo após se submeterem ao procedimento cirúrgico. Ao todo, 14 processos tramitam no Tribunal de Justiça do Amazonas contra o médico Carlos Jorge Cury, acusado de realizar indevidamente procedimento cirúrgico estético. Uma das vítimas ouvidas hoje não quis ser identificada, mas mostrou as cicatrizes que carrega até hoje. Ela relembra os momentos de dor e clama por justiça. Para mim ia dar tudo certo. Quando eu acordei, eu estava totalmente horrível, cortado até atrás, e os meus músculos da barriga não tinha mais, da costa a pele arriou toda para a bunda. E a gente está aí lutando para ver se a gente coloca ele na grade, né? Outras vítimas estiveram na primeira audiência de instrução realizada nesta terça-feira no Tribunal de Justiça. Vítima do médico, esta outra mulher mostra a quantidade de medicamentos que precisou tomar para reverter as lesões no corpo. Esta outra foi quem denunciou o médico pela primeira vez à Justiça, conforme reportagem exibida no Band Cidade em julho de 2012. Ou seja, eu fiquei totalmente deformada, né? Face, corpo, totalmente deformada. Em consequência disso, eu tive que fazer diversas cirurgias reparadoras. O Ministério Público assume o processo e faz as denúncias de, no caso, lesão grave e também por estelionato, em virtude do modus operandi do médico. 9 vítimas fazem parte deste processo criminal que tramita no Tribunal de Justiça desde 2012. Apenas 3 mulheres foram ouvidas hoje na 11ª Vara Criminal. As demais vítimas vão prestar depoimento ao longo dessa semana. O acusado de mutilar as pacientes, o médico Carlos Jorge Cury, só deve prestar depoimento à Justiça após as oitivas de todas as vítimas e testemunhas de acusação e defesa, o que só deve acontecer em março do ano que vem. Até sexta-feira, os juízes pretendem colher depoimento de todas as 9 vítimas envolvidas no processo. 15 municípios do Amazonas receberam o selo Unicef por atingirem avanços significativos em indicadores sociais. Esta é a segunda vez que cidades do estado recebem o reconhecimento pelos resultados positivos. O que as crianças estão fazendo no interior do Amazonas? Uma das boas respostas vem de Manacapuru, onde elas estão envolvidas na dança, no teatro. O que queres, Chapeuzinho? Vem aqui me importunar. A minha refeição eu tenho que terminar. E na poesia. O rio-mar, levando e trazendo pão por sua navegação. Avanço social, educacional e na saúde de crianças e adolescentes são os principais indicadores que permitem ao Fundo das Nações Unidas para a Infância certificar com o selo Unicef municípios do interior do Amazonas que se destacam. E obtiveram resultados concretos para melhorar a vida das crianças e adolescentes no estado. Então é uma importantíssima certificação internacional que o Unicef, como um organismo internacional das Nações Unidas, está reconhecendo estes municípios no dia de hoje. Então é um momento de celebração. Essa é a segunda edição do selo Unicef no estado. Na primeira, de 2009 a 2012, 14 municípios receberam o selo. Agora, com os dados escolhidos de 2013 a 2016, foi possível certificar os municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Humaitá, Presidente Figueiredo, Anamã, Benjamin Constant, Borba, Careiro da Várzea, Itapiranga, Manicoré, Maués, Nova Olinda do Norte, Fonte Boa, Ipixuna e Coari.
Aqui no estado do Amazonas, 52 municípios fizeram sua inscrição para participar do prêmio, que é um processo de trabalho estabelecendo-se algumas prioridades para a infância do Amazonas. Desse total, 24 municípios chegaram até o final do processo. E dos 24, somente 15 conseguiram atingir o nível exigido em todos os eixos pelo prêmio. O Nai Sacona, coordenador do Unicef na Amazônia, diz que o trabalho voltado para as crianças está avançando em setores que eles prezam. Então nós estamos aqui para celebrar hoje os avanços, mas olhando para o futuro, sabendo que ainda temos desafios pela frente e que o Unicef está junto ao Estado, junto aos municípios, para garantir que cada criança e cada adolescente do Estado tenha todos os direitos garantidos. Ainda de acordo com a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, existe um longo caminho a percorrer de mãos dadas com o setor público, que precisa atuar fortemente com as crianças indígenas. Dentro da saúde, a redução da mortalidade infantil, especialmente de crianças indígenas por mortes evitáveis até 1 ano de idade, e na parte de educação, evitar por todos os meios a questão da evasão ou do abandono escolar. O prefeito de Borba, um dos municípios ganhadores do selo, diz que o resultado positivo foi um esforço conjunto de 2 pastas importantes da prefeitura. Nós tivemos um mote na educação dizendo que criança fora da escola não pode. E com isso nós conseguimos resgatar e lotar nossa expectativa educacional de 7 mil alunos para quase 11 mil. Então foi um salto muito grande, voltado exatamente para a criança e para o adolescente. Lógico que agregado a isso vem a questão da saúde. Hoje nós temos uma unidade básica permanente, na cidade nós temos 6 unidades básicas, nós temos uma fluvial. Então tudo isso linkado para que a criança se sinta fortalecida, valorizada, a família se sinta bem. Daqui a 3 anos, o Fundo das Nações Unidas para a Infância deve divulgar uma nova lista com municípios certificados com o selo Unicef. O projeto de lei que autoriza o governo do estado a contratar um empréstimo de 300 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal e o pedido de CPI para investigar uma operação com recursos na ordem de 20 milhões de reais da Agência de Fomento do Amazonas foram discutidos esta manhã na Assembleia Legislativa do estado. Após o pedido de urgência do governador, o projeto de lei que autoriza o governo do estado a contratar um empréstimo de 300 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal foi aprovado esta manhã. Foi assim que foi aprovado, direcionando esses recursos, 300 milhões de reais, uma operação de crédito junto à Caixa Econômica, para a duplicação da AM010, a Manaus Itacoatiara. Claro que 300 milhões não dá para fazer a duplicação inteira, mas até Rio Preto da Eva já garante, e isso é muito importante. Embora tenha sido anunciado que o projeto estava vindo com esse objetivo, mas não ficou especificado. Daí, não só eu, mas vários outros deputados terem levantado, e o deputado Adjunto Afonso, relator, acolheu as nossas ponderações e incluiu que ele se destina a isso, a duplicação da M010. Em relação ao pedido de CPI da AFEAM, os deputados oposicionistas defendem celeridade na tramitação. Mas conforme decisão tomada em reunião nesta segunda-feira, na presidência da Casa, primeiro o requerimento passará por uma análise jurídica. O presidente tem todo o poder, toda a prerrogativa para ele mesmo determinar a abertura da CPI, uma vez analisados os requisitos. Mandar para a CCJ ou para a Procuradoria é uma redundância. Isso aí é só para ganhar tempo. Estão sendo discutidos vários pontos sobre a criação da comissão parlamentar de inquérito, entre eles a viabilidade financeira para a instalação da CPI e a abrangência da investigação. Parlamentares da oposição e coautores do pedido afirmam haver consenso de que ao menos 2 deles terão direito à composição. A gente quer investigar os 20 milhões, que foi o que foi aprovado na CPI. Obviamente, se outros dados aparecerem
resolverem durante o decurso da investigação serão também investigados. A questão é que eles ficam dizendo se vão investigar mais ou menos, se vai para a Procuradoria ou para a CCJ, como forma de enrolar, de postergar para que a CPI não saia. Isso demonstra o medo do governo e da base governista. Ou seja, além desses 20 milhões, deve ter muito mais problema dentro da FEAM que eles não querem que seja investigado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, comentou a decisão de encaminhar o pedido à Procuradoria-Geral da Assembleia. Nós estamos no 4º ano de mandato de presidente. Nesses últimos 4 anos já realizamos aqui 2 CPIs. É bom lembrar a todos, CPI da telefonia e a CPI da pedofilia. Nós estamos seguindo um exemplo, nós estamos seguindo o mesmo trâmite das CPIs que foram realizadas aqui na casa, onde não houveram contestações jurídicas e que principalmente tiveram início, meio e fim. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto a nublado. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. Em Tefé, o sol aparece entre muitas nuvens e há possibilidade de chuva fraca. Mínima de 26 e máxima de 33 graus. Mesma previsão para Eirunepé, onde as temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Urucará, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 35 graus. O ex-secretário de Educação do Estado e atual secretário da Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Soares, foi homenageado esta manhã na Assembleia Legislativa com o título de Cidadão do Amazonas. O título de cidadão do Amazonas é concedido aos que colaboraram de forma relevante para o Estado. Secretário de Educação Básica do Ministério da Educação desde maio desse ano, Rocieli Soares, ex-secretário de Educação do Amazonas, é natural de Santiago, no Rio Grande do Sul. Rocieli ingressou na Secretaria de Estado de Educação em 2008, exercendo o cargo de diretor do Departamento de Planejamento. Em 2012, ele assumiu a titularidade da SEDUC. Como secretário de Educação Básica do MEC, Rocieli comentou sobre os projetos voltados para o Amazonas. Nós temos vários projetos que estão em andamento no Ministério da Educação e que vão beneficiar o Estado do Amazonas. Recentemente o Estado do Amazonas agora entrou com um projeto, aderiu ao projeto criado na Secretaria de Educação Básica sobre educação em tempo integral, onde teremos 18 novas escolas de tempo integral financiadas pelo governo federal. Temos os programas Mais Educação e Ensino Médio Inovador que foram revitalizados e terão participação de mais de 100 escolas da rede estadual e mais outras tantas das redes municipais do Estado do Amazonas. Alguns novos programas que estão sendo criados que também vão impactar o Estado do Amazonas e teremos algumas coisas peculiares com apoio para a Universidade do Estado também, que vamos ainda negociar e conversar com a Universidade do Estado para que ela apoie as redes municipais aqui no Estado do Amazonas. O título foi proposto em 2013 pelo ex-deputado estadual Chico Preto, que foi eleito vereador de Manaus esse ano. Por muito menos, outras pessoas já receberam esse título. Então, no momento em que eu propus o título de cidadão ao Estado do Amazonas, eu via com clareza a contribuição que o Rocieli deu e continua dando à educação do Estado do Amazonas. Por essa razão, a proposta foi apresentada. Você sabe o que fazer com aquele aparelho eletrônico que já não serve mais, que por algum motivo deixou de funcionar ou simplesmente foi deixado de escanteio porque você comprou um novo? São TVs, celulares, computadores e por aí vai. Em Manaus tem um artesão que está reinventando o lixo eletrônico e transformando em arte. Todo material eletrônico, até o mais moderno, um dia vai deixar de funcionar ou simplesmente ser trocado por outro equipamento mais novo. E aquilo que não nos serve vira lixo, nesse caso, lixo eletrônico. Materiais que podem conter substâncias perigosas e que, se descartados na natureza, contaminam o meio ambiente. Um estudo da Organização das Nações Unidas, divulgado no ano passado, revelou que o Brasil produziu quase 1,5 toneladas de lixo eletrônico só em 2014 e se tornou o maior produtor desse tipo de resíduo na América Latina.
Algumas empresas já atuam na desmontagem de aparelhos eletrônicos para encaminhar as peças que podem ser reaproveitadas para a reciclagem, a chamada logística reversa. A gente está jogando dinheiro no lixo. O lixo eletrônico, ele é um dinheiro, ele tem um valor agregado. Então as pessoas elas têm um valor agregado, mas ela também danifica muito o meio ambiente. Nosso posicionamento sempre foi trabalhar no tripé da sustentabilidade, sempre se preocupando com a parte econômica, social e ambiental. Então a gente se deparou que a gente estava com um problema, mas ao mesmo tempo era uma oportunidade. A Política Nacional de Resíduos Sólidos até menciona a responsabilidade compartilhada de fabricantes, importadores, distribuidores e vendedores na logística reversa desses produtos. Mas sem uma regulamentação, a norma não tem efeito prático. Sem uma legislação específica para a logística reversa do lixo eletrônico, o que existe hoje são iniciativas pontuais de empresas que trabalham com a destinação desse tipo de material. Mas aqui em Manaus tem um artesão que está dando uma destinação bem diferente para o lixo eletrônico. Vamos conhecer? Olha aqui ele, o senhor Denizal Melo. Denizal Melo. Trabalha com arte eletrônica. Isso, arte eletrônica é hoje conhecida como escultor tecnológico. Então vamos lá, apresenta esse trabalho pra gente. Vamos ver nosso trabalho? Seja bem-vindo. Vamos lá. Denizal Melo começou a construir miniaturas de motos e outros objetos para se livrar de todo o lixo que ele acumulava em casa quando ainda trabalhava com a manutenção de computadores. Hoje ele passa horas trabalhando na sala da casa dele, que já se transformou em um ateliê. As peças produzidas, que hoje já chegam a mais de 1.000 unidades, vão desde motocicletas e carros a animais e robôs, e tem de vários tamanhos. Vamos fazer 5 anos já, o projeto Arte Eletrônica aí começou em 2012 e aí não parei porque isso também serve como terapia. Mas hoje assim, a gente está abrangendo vários pontos porque se fala relacionado ao lixo eletrônico a gente tem agora com mais cuidado. Denizal é motorista, mas sonha em poder viver do trabalho sustentável. Ele faz palestras em escolas e ajuda a conscientizar os estudantes sobre a responsabilidade com o lixo eletrônico. Através disso eu comecei a fazer pesquisa e hoje eu vou para as escolas, vou alertar, falo a importância de reciclar e além de reciclar, é o trabalho da arte, é o trabalho do material que é ser jogado fora, transformado em uma peça decorativa única e exclusiva. O Brasil amanheceu de luto nesta terça-feira. A tragédia aérea ocorrida na Colômbia, que matou 76 pessoas da delegação da Chapecoense, também jornalistas, chocou o Brasil inteiro e também o esporte amazonense. Ao todo, 4 aeronaves da Força Aérea Brasileira foram disponibilizadas pelo Ministério da Defesa para auxiliar no transporte de familiares e também dos corpos da delegação de volta para o Brasil. Um deles, um C-30 Hércules, está na base aérea de Manaus e deve decolar ainda esta noite para Medellín, na Colômbia. A tragédia mobilizou centenas de mensagens nas redes sociais dos clubes amazonenses. A gente vê aí imagens de uma das passagens da equipe aqui pelo Amazonas, lá em Manacapuru. Tá? Foi em abril deste ano essa partida, a Chapecoense enfrentou o Princesa dos Solimões pela Copa do Brasil. O jogo foi no Jubertão, em Manacapuru, e a Chape venceu por 2-1 e consagrou a classificação no jogo de volta na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas continua na internet e você acompanha agora então a cobertura completa deste trágico acidente no Jornal da Band. Boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.